Lucas, bom dia. Vamos ligando a câmera. Vou mandar foto para o coordenador Alexandre, para ele ver a nossa situação, tudo bem? Então vamos nós. Hoje a gente começa o livro 4, capítulo 1. O livro 4, ele fala sobre seres vivos, ambiente e tecnologia aplicada à saúde. No capítulo 1, ele fala sobre ciclos biogeoquímicos. O que é isso? São ciclos que existem, vamos botar assim, em todos os ecossistemas. Vamos botar assim, ele recebe esse nome porque nele envolve os fatores bióticos e abióticos. Como assim? Os fatores com vida e sem vida. Bióticos com vida, abióticos sem vida. Então, a gente fala o seguinte, ele vem e caracteriza para você, olha, os ciclos biogeoquímicos levam esse nome por envolverem um conjunto de organismos, o ambiente e os elementos químicos. Ou seja, eu falo que na ausência de, vamos botar assim, de qualquer um deles, ou na ausência de alguns deles, eu posso falar que pode vir a causar a extinção de algumas espécies e a homeostase existente nos ecossistemas, ou seja, o equilíbrio existente no ecossistema, vai ter consequência. E aí ele começa aí no tópico principais ciclos biogeoquímicos, ele começa com o ciclo da água. E aí ele te dá, na página 72, essa figura aqui. Logo assim que vemos essa figura, a gente entende que toda água, todo líquido existente evapora. Tanto que ele vem e coloca aí para vocês, ó, o oceano, rio ou lago, corrente, lençóis subterrâneos, ou seja, tudo que é líquido vai evaporar. Se vai evaporar, vai se condensar. Depois que se condensa, tanto que eu falo o seguinte, ó, tudo que é líquido, que a gente fala o seguinte, existe a pequena, assim, pequeno e o grande ciclo, que a gente aprende lá no 6º ano, antiga 5ª série. O pequeno ciclo é o quê? Rios, lagos e oceanos e mares evaporam, vão para a atmosfera, vamos botar assim, se condensam e se precipitam, ou seja, voltam na forma de chuva. Acabou. Só que quando eu venho e falo que existe um ciclo completo, a gente fala também da evapotranspiração. Quando eu venho e falo que todo líquido evapora, eu falo também da nossa transpiração. Eu falo também da urina existente dos seres vivos ali. Então, eu falo o seguinte, ó, tanto que eu sempre lembro a vocês, aquele poste que está seco, mas está com cheiro de xixi, está com cheiro de urina. Por quê? Porque o cachorro foi ali, urinou, o líquido evaporou, mas as substâncias que a gente elimina na nossa urina continuam ali, somente o líquido evapora. Então, quando eu venho e falo que todo e qualquer líquido evapora, eu falo da evapotranspiração. Ou seja, aqueles rios, lagos, oceanos, mares, a transpiração vai evaporar, vai se condensar, depois vai se precipitar e volta ao ciclo normal. E volta ao novo ciclo, vamos botar assim. Se eu falo, mas fala, o que eu ia falar? Desculpa, esqueci até o termo que eu ia falar. Se eu falo, se eu falo de ciclo, lembrei, é porque ele não acaba.
rios, mares e oceanos, os seres transpiram, evaporam, se condensam e precipitam, reiniciando um novo ciclo. Ou seja, é um ciclo, ó, nunca se acaba. Está sempre um dando início ao outro. Quando um começa a acabar, vamos botar assim, entre aspas, já está dando início ao outro. Quando o outro começa a acabar, já está dando início no terceiro, e assim sucessivamente. Por isso o nome ciclo. Ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Vocês também podem ver esse termo. E aí ele vem e coloca aí, olha, na página 72, as etapas do ciclo da água. Aí ele vem, olha, precipitação é etapa em que a água evaporada, após sofrer outras transformações físicas, cai na superfície da terra, rios, lagos e mares. A precipitação pode ocorrer em forma de neve, granizo ou chuva. Essa água circula na terra das seguintes formas. Aí coloca aí, olha, a detenção, o escoamento superficial, a infiltração e o escoamento subterrâneo. Aí ele vem para um novo tópico, evapotranspiração. É a etapa em que a água absorvida pelos organismos, plantas e animais, é devolvida para a atmosfera, na forma de vapor, por meio da transpiração. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. Aquela transpiração dos nossos corpos, aquela transpiração de todos os seres, plantas e animais, vai evaporar. Aí vem evaporação. É a etapa pela qual a água presente em rios, lagos e oceanos passa para a atmosfera na forma de vapor. Para isso ocorrer, a água da superfície sofre aquecimento devido à incidência de raios solares. Ou seja, eu preciso da existência, vamos botar assim, do aumento da temperatura, para que aquele líquido comece a evaporar. É só a gente pensar na nossa casa. Eu boto lá um copo d'água na janela, não preciso nem aquecer no fogão. Em dias chuvosos, aquela água ela vai continuar. Em dias vamos botar assim, ensolarados, aquela água vai evaporar. Se maior a temperatura, eu falo que um pouco mais de evaporação. Se menor a temperatura, um pouco menos. Por quê? Porque eu preciso da temperatura agindo ali. Eu preciso da radiação solar. Foi até aí, Luquinhos? Escutando a tia? Aham. Aí eu venho e falo, ele vem e completa aí, nesses ciclos aí, ele começa com o ciclo do oxigênio, na página 74. E aí ele vem o seguinte, ó, É o qual livro? oxigênio é o elemento... Oi, filho? É qual livro? Livro 4? Página 74, livro 4. Eu não tô aqui com ele, não. Tá com a minha mãe. Ah, tá. Então, depois, Mas quando eu tô você for acompanhando. reassistir essa aula, você acompanha com o livro. Tudo bem? Tá. Aí ele vem e coloca Tirei assim, olha, 10. o oxigênio é o elemento mais abundante no nosso planeta e pode ser encontrado na sua forma molecular, O2, ou em diversas moléculas, como a do gás carbônico e da água. E ele vem e coloca esse desenho aí para você, olha. Por quê? Eu venho e falo o seguinte, quando eu falo do ciclo do oxigênio, se eu falo de ciclo de oxigênio, eu lembro logo da fotossíntese. Por quê? Porque as algas e as plantas realizam fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Eu falo que a fotossíntese é a produção do oxigênio através da captação de alguns, vamos botar assim, de alguns elementos, de algumas substâncias. Por quê? Para realizar a fotossíntese, a planta, as algas, precisam captar o gás carbônico, ter a luminosidade solar, a absorção de água para realizar, vamos botar assim, reações químicas e ocorrer a produção de oxigênio. Então, se eu falo de oxigênio, eu automaticamente me remeto, relembro logo da fotossíntese lá do 6º ano. Quando eu lembro lá da plantinha absorvendo água pela raiz, captando a luminosidade solar, absorvendo gás carbônico e me produzindo, vamos botar assim, o oxigênio.
Então, se eu falo do ciclo do oxigênio, eu, consequentemente, vou lembrar da fotossíntese. E aí, na página 76, ele vem e começa a me explicar aí, ó, o ciclo do carbono. E ele te dá essa figura aqui, olha. Ele te dá lá, olha, as indústrias, as fábricas, os seres vivos, tudo se interligando, tudo nessa ligação aí do ciclo do gás carbônico. E ele vem e fala o seguinte, ó, dióxido de carbono na atmosfera, ou seja, o gás carbônico. De um lado, ó, aqui, ó, deixa eu dobrar aqui para ficar melhor para vocês. Aqui, ó, de um lado, ele me dá, olha, a fotossíntese, ou seja, a planta lá captando o gás carbônico. Do outro lado, ele me dá lá, olha, as indústrias, as fábricas produzindo gás carbônico. Do outro lado também, no meio, desculpa, ele me dá, aí, olha, vamos botar assim, os seres vivos no geral. E qual é a ligação disso? Ele fala o seguinte, ó, que fábricas, estações de energia e emissões de veículos vão sempre produzir o gás carbônico. Óbvio que algumas fábricas, algumas indústrias vão produzir também outras, vamos botar assim, outras substâncias. Mas aqui, como eu estou falando do gás carbônico, eu vou dar atenção ao gás carbônico. E aí ele vem e fala o seguinte, ó, e esse gás carbônico produzido por essas indústrias, por essas fábricas, são lançados na atmosfera. Os animais, os seres vivos no geral, vamos colocar assim, eles também produzem o gás carbônico, através, nós também, né? Através da nossa respiração, através da nossa expiração, quando a gente elimina o gás carbônico para a atmosfera. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos do outro lado lá, olha, as plantas também respirando, que as plantas também respiram, porém nós temos também, olha, a fotossíntese, a produção do oxigênio, desculpa. Só que essa produção do oxigênio é através da captação do gás carbônico. Quando nós vamos estudar o ciclo do carbono, normalmente a gente estuda, ó, os dois juntos. Por quê? Porque a planta e as algas estão lá, olha, produzindo oxigênio. Só que as plantas também respiram, não respiram? Ao mesmo tempo, vamos botar assim, lógico que a produção não vamos botar assim, na mesma quantidade. Só que eu falo o seguinte, a planta está captando gás carbônico e produzindo oxigênio, realizando a fotossíntese. Só que ela também respira, ser vivo, como nós. E aí ela produz o gás carbônico na respiração. E aí eu falo o seguinte, ele vem e coloca o seguinte, ó, combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, que vai servir como energia para essas fábricas. Fábricas essas que vão produzir gás carbônico que vai para a atmosfera. Os animais, os seres vivos em geral, na respiração, olha, elimina também gás carbônico. Os seres vivos no geral. Só que as plantas e algas também, olha, estão ali, olha, captando esse gás carbônico para a produção de oxigênio, que foi o ciclo que nós já vimos. Foi? Luquinhas, responde para a tia, foi? Lucas? Você está com o telefone no mudo, filho? Na página 77, ele vem e fala, show. Na página 77, ele vem e fala do ciclo do nitrogênio. E te dá, olha. Na página 77, o que ele vem? Ele vem e te coloca aí, olha, o ciclo do nitrogênio. Deixa eu ver se eu consigo colocar a figura aí para você. Ó, ele coloca os seres vivos, ele coloca o solo, ele coloca lá o nitrogênio liberado lá na atmosfera, ele coloca a luminosidade solar, ele coloca uma série de elementos aí para a realização, vamos botar assim, da produção desse nitrogênio. Nitrogênio esse que está dissolvido lá, a gente fala que está dissolvido lá na atmosfera.
está presente na atmosfera. Tanto que ele coloca como nitrogênio atmosférico. E aí, ele vem e coloca o seguinte, através da radiação, esse nitrogênio atmosférico, que ele chama de nitrogênio atmosférico, ele é captado. E aí, eu falo o seguinte, ó, que a nitrificação, ele colocou aí no desenho, a nitrificação, que é a transformação do amônio em nitrito e posteriormente em nitrato, ele acontece através da fixação por radiação. Só que, ao mesmo tempo, ó, eu tenho lá os fertilizantes ocasionando a lixiviação, eu tenho lá a eutrofização. Então, eu falo o seguinte, ó, esses fertilizantes que vão causar também a lixiviação, ele também, através, vamos botar assim, com auxílio, né? Através dos fertilizantes, ocorre a nitrificação, que é a transformação, uma das transformações. Uma das transformações do nitrogênio atmosférico. Esses animais, esses seres vivos, eles também consomem esse nitrogênio através das proteínas das plantas. E o que acontece? Eles não morrem? Vamos botar assim, sofre a decomposição? Tal como ele, como as plantas também, além dos estrumes desses seres vivos, vai também, olha, vamos botar assim, causar a nitrificação. Porque todos esses elementos, essas substâncias, sofrem reações químicas. Tanto que ele vem e coloca aí, olha, fixação por radiação, ele vem consumo animal, proteínas de plantas, ele coloca aí no desenho também a fertilização, como ele fala também que essa nitrificação vai causar a lixiviação nos rios e lagos que estão sofrendo a eutrofização. Só que eu falo para você o seguinte, ó, essa transformação do nitrogênio em amônia, nitrito e nitrato também sofre a desnitrificação. Através da desnitrificação, ele volta para a atmosfera na forma de nitrogênio atmosférico. Eu falo o seguinte, ó, tanto que ele coloca aí, as plantas, elas não absorvem o nitrogênio atmosférico. Esse nitrogênio tem que ser modificado, vamos botar assim. E o que é essa modificação? É essa nitrificação. É quando eu venho e falo para você que o nitrogênio sofre a transformação em amônia, nitrito e nitrato. Quando o nitrato, esse sim, olha, é absorvido pelas plantas. E ele colocou aí, consumo vegetal. Através dessa figura aí, olha, através dessa figura, a gente consegue entender o que eu expliquei, olha, através da... Deixa eu focar. Através da radiação, olha, da fixação, eu consigo fazer essa, vamos botar assim, essa transformação do nitrogênio, amônia, nitrito e nitrato, para ser, olha, tanto que ele vem e coloca aqui, ó, consumo vegetal. Não, desculpa, desse lado aqui, ó. Consumo vegetal, a plantinha aqui, olha. Isso aqui eu falo da eutrofização, da lixiviação. Desculpas. Tudo bem? E com isso, ele vem e coloca aí, olha. Desculpa. Durante o ciclo do nitrogênio, ocorrem as seguintes etapas: fixação, amonização, nitrificação e desnitrificação. E ele vem e coloca para você. A fixação é o processo em que o nitrogênio gasoso, N2, que ele chama de nitrogênio atmosférico, é transformado em amônia, NH3. Fenômenos físicos como relâmpagos, faíscas, produzem uma pequena quantidade de amônia. Contudo, a maior parte vem da ação das bactérias, que vivem livres no solo, como as bactérias do gênero Azobacter e Rhizóbio.
Parte da amônia produzida é absorvida pelas plantas e outra parte permanece no solo. Outra fonte de amônia é a decomposição, que foi o que eu falei. É a decomposição de cadáveres e estetas, ou seja, é quando eu falo lá do estrume e dos seres vivos morrendo, que vão também para o solo. No processo de amonização, a amônia, NH3, produzida na fixação, combina-se com a água do solo na forma de amônio, NH4, conforme a reação. Aí ele te dá a reação aqui, olha. NH3 mais H2O, que vai se transformar, vai me dar como produto, ó, NH4. Ele botou NH4, botou NH4 mais. E aí, ele vem e continua para você na página 78. Ele fala da nitrosação. A amônia que não é utilizada pelas plantas é utilizada por bactérias do gênero Nitrosomona, que liberam nitritos. E, por fim, ele coloca a nitração. Os nitritos produzidos na etapa anterior são oxidados pelas bactérias do gênero Nitrobacter, que liberam os nitratos. Aqui, olha, ele vem te dar essas duas reações químicas aí, olha. Ou seja, é o processo existente de nitrificação. A amônia se transformando em nitrito e nitrato. E com isso, a gente acaba os ciclos. E eu peço a vocês que façam as páginas 75. Professora, só tem eu e você, professora. Não, professora, só tem eu e tu. Tem mais ninguém, não. 79, 75 e da página 79 a 81. Para que na próxima aula, sem ser semana que vem é feriado, é dia 15, para que façamos na próxima aula, daqui a 2 semanas, que vai ser 15, vai ser dia 22 de outubro. Não deixe de fazer, tá bom? Vou passar a mensagem aqui para eles falar que não vai ter aula. Ó, quinta-feira agora é dia 15. Vamos botar. Segunda-feira, dia 12 é feriado e quinta-feira, dia 15. Esses 2 dias não terão aula. Na quinta, não terão aulas. Na quinta-feira, que é a nossa aula de biologia, nós não teremos aula na quinta-feira, é feriado. Nós vamos ter a próxima aula de biologia dia 22. Quando eu vou pegar e vou corrigir esses exercícios todos. Porque nós temos 22, depois 29. Na aula seguinte, da semana do dia 29, já é a semana de teste do 4º bimestre. Papai Da Noel, matéria, né? já está batendo na porta aí, já está pedindo para entrar, entendeu? Então, a gente precisa finalizar o livro 4. Então, ó, hoje tivemos aula dos ciclos biogeoquímicos, primeiro capítulo de biologia. Semana que vem, temos aula, dia 15. No dia 22, iremos corrigir os exercícios. Dia 29, a revisão para o teste. Tudo bem? Não deixe de fazer, tudo bem? Tá, eu me dei bem nas 2 provas suas, da biologia e química. Adorei a sua nota. Ó, fica com Deus e boa aula aí de geografia, tá bom? Tá bom. Aí eu te mando mensagem lá no telefone da minha mãe. Se você não tiver o número dela, eu te mando de lá. Eu passo o meu número e você vai passar a página de novo. Show. Não esquecer. Deixa eu te fazer. Eu faço tudo. Tá. Tranquilo. Beijinho, se cuida. Tchau, tá bom? Tchau, filho. Obrigado. Que as aulas não volte nunca mais. As aulas lá estão sendo boas. Não, as aulas vão voltar. Pensa assim, não, olha só. Isso aí é uma nuvem preta que está passando, ó. Nós estamos assoprando para ela ir embora. Em nome de Deus, deixa ela ir embora, bem longe da gente. Um beijo. Tchau, tia. Bom descanso. Se não voltar esse ano que vem, volta e a todo vapor, tá bom?